TV Hopeful, aprenda ouvindo. Tem uma foto que rodou o mundo há um tempo e que, olha, pra quem viu, é simplesmente impossível esquecer. Ah, sim. Eu sei exatamente de qual você tá falando. É a imagem de um homem com uma jaqueta laranja muito viva, que contrasta com todo aquele cinza ao redor. Ele tá sentado sozinho, sabe, em meio a uma montanha de escombros de um prédio que desabou. Sim. Ele tá encurvado, parece sentir o frio cortante, mas a mão esquerda dele tá esticada, segurando com firmeza a mão de alguém que tá soterrado. A foto não tem som, mas ela grita uma história de dor. E é uma dor que a gente sente quase fisicamente, né? É imediata, não precisa de contexto, não precisa nem de legenda. Exato. É o tipo de imagem que para o nosso cérebro por um segundo. E é exatamente por isso que a gente decidiu mergulhar nos artigos por trás dessa foto. Porque o nosso objetivo aqui é usar essa imagem como um ponto de partida para entender a dimensão do sofrimento humano que um desastre como o terremoto na Turquia e na Síria causa. A gente vai dar um nome e uma história para essa dor, focando em Mesut Rancher e sua filha Irmak. Exato. A gente vai sair da estatística de dezenas de milhares de mortos e entrar na história de uma única perda. Então vamos começar pela cena em si. Quem tirou a foto foi o fotógrafo Adem Altan. Certo. Ele estava em Kahramanmaraş, uma cidade turca que foi, assim, devastada, bem perto do epicentro do terremoto de 6 de fevereiro de 2023. E o que ele captura é esse pai, Mesut Rancher, que se recusa a soltar a mão da filha de 15 anos, a Irmak. 15 anos. 15 anos. Ela morreu na cama, soterrada por placas de concreto. A única coisa visível dela é a mão. E o que me choca na foto, toda vez que eu vejo, é o contraste, como você disse, a jaqueta laranja dele com outro cinza. Mas também o contraste de movimento. Sim. Ele tá completamente imóvel, sabe, petrificado no seu luto, enquanto o fundo da imagem sugere um caos total. Os artigos mencionam que tinha outras pessoas, um homem até com uma marreta tentando desesperadamente abrir caminho nos destroços. É o silêncio absoluto do luto de um pai contra o barulho ensurdecedor da destruição. Isso, da tentativa de resgate. É o mundo que parou para ele, enquanto o resto do mundo tentava desesperadamente continuar girando. Exato. E isso nos leva, sabe, a uma questão fundamental, porque essa foto se tornou o símbolo de todo desastre. E isso não é só uma questão de emoção. É um atalho do nosso cérebro. Como assim? Psicólogos chamam isso de efeito da vítima identificável. É quase impossível para a gente sentir a dor de 50 mil mortos. É um número muito abstrato. Mas a dor de um pai segurando a mão da filha, isso a gente entende na hora. Entendi. A foto, de certa forma, ela hackeia a nossa empatia. Ela transforma uma estatística avassaladora numa perda que a gente consegue tocar. E a história por trás dessa imagem, ela só torna tudo mais concreto e, honestamente, mais devastador. Vamos reconstruir o que aconteceu naquela madrugada. O primeiro terremoto de magnitude 7,8 foi às 4h17 da manhã. De madrugada. A maioria das pessoas estava dormindo, no lugar mais seguro que elas conheciam, suas casas. O Mesut Rancher, que é padeiro, já estava no trabalho. A esposa e os outros 3 filhos dele estavam em casa, mas a casa deles era de um andar só e, felizmente, resistiu. O que, por si só, já é um milagre no meio de tanto desastre. Totalmente. Só que a filha mais nova, a Irmak, não estava com eles. E esse é um daqueles detalhes cruéis do destino, sabe? Ah, não. Ela tinha ido passar a noite na casa da avó, que ficava num prédio de 8 andares, para ficar junto de uns primos que estavam visitando a cidade. Era para ser uma noite feliz, de família reunida. Claro. Quando o terremoto aconteceu e o Mesut soube, ele correu para o prédio da mãe dele e encontrou nada, só uma pilha de entulho. Nossa, e essa experiência dele é a de milhares de pessoas. A busca frenética, correndo por uma cidade em ruínas, procurando por quem você ama. Exato. As fontes descrevem essa cena se repetindo por toda parte. Moradores cavando os escombros com as próprias mãos, gritando os nomes dos familiares, numa corrida contra o tempo que eles sabiam que estavam perdendo. Sim. As equipes de resgate oficiais estavam sobrecarregadas. Simplesmente não havia gente suficiente para atender a todos os chamados. E ainda tinha o frio. As temperaturas estavam abaixo de 0. Era um cenário de desespero completo, agravado pelos tremores secundários, que não paravam. Exato.
Qualquer tentativa de resgate era um risco de vida. A história do Hanser é a de milhares de pais, mães e filhos naquele momento. A diferença é que a dor dele foi fotografada. Ele representa todos os outros. Ele representa todos os outros que cavaram em silêncio, sem nenhuma câmera por perto para registrar sua perda. O que ele viveu foi uma experiência coletiva, mas o símbolo se tornou individual. E é aí que a gente entra no momento exato que a foto captura. Depois de cavar e procurar, o Mesut encontrou a Irmak. Ele conseguiu. Ele conseguiu ver o corpo dela no meio dos destroços, mas não tinha a menor chance de tirá-la de lá. Ele percebeu que ela tinha sido esmagada da cintura para baixo por uma viga de concreto gigantesca. Nossa. Ele diz nas entrevistas que a morte deve ter sido instantânea. E tem uma frase dele que é muito forte. Ele diz: "Não consegui largar a mão dela. Minha filha dormia como um anjo em sua cama." Essa frase, ela resume tudo. Porque mostra que, para ele, ela não estava nos escombros. Ela estava na cama dela. Sim. O ato de segurar a mão é uma tentativa de manter essa última imagem. A de paz, a de normalidade. É a recusa em aceitar a violência do que aconteceu. Ele não está segurando a mão de uma vítima. Ele está segurando a mão da filha dele que está dormindo. Ele conta que por não poder fazer mais nada, ele apenas sentou ali. Ele ficou ao lado dela. Ele descreve que conseguiu por uma fresta acariciar o cabelo dela e beijar seu rosto. Ele ficou ali, de vigília. Uma vigília. Foi nesse estado que o fotógrafo Aden Alton o encontrou. E o mais surpreendente, que os artigos deixam claro, é que foi o próprio Mesut que o chamou. Com uma voz baixa, embargada, ele disse: "Tire fotos da minha filha." E esse pedido muda tudo. Não foi um momento de luto invadido por um paparazzo. Foi um ato consciente. Totalmente. Se a gente conectar isso com a psicologia do luto, o que ele fez foi extraordinário. A vigília dele, o ato de segurar a mão, era uma forma de permanecer conectado a ela, de não abandoná-la naquele caos. Era o que ele podia fazer. Era uma forma de protegê-la mesmo depois da morte. É o último ato de um pai. Ele não podia salvá-la. Mas podia ficar com ela. Exatamente. E ao pedir a foto, ele expande essa vigília. Ele parece ter entendido instintivamente o poder de uma imagem. Talvez ele quisesse garantir que a perda de Irmak não fosse anônima. Sim, que ela não fosse só mais um número. Que a existência dela e o amor imenso que ele sentia fossem testemunhados pelo mundo. Não era sobre invadir a privacidade dele. Foi uma escolha dele de validar a existência da filha e o tamanho da sua perda. Ele deu ao mundo a permissão para sentir aquela dor junto com ele. E a gente precisa entender que a perda do Mesut Hanser não parou na Irmak. O que ele estava vivendo ali era só a ponta de um iceberg de dor. Tinha mais gente. Naquele mesmo prédio, além da filha, ele perdeu a mãe, 2 irmãos mais velhos, a cunhada e a filha pequena dela, sua sobrinha. Foram 7 parentes no total. Nossa, 7. Uma parte inteira da família dele foi dizimada em um instante. Isso dá uma outra dimensão à cena. Ele não está apenas de luto pela filha. Ele está de luto por gerações da sua família. A avó, os tios, a prima. Sim. É o passado e o futuro da família dele que foram soterrados ali. Em grandes desastres, é isso que acontece. Não se perde uma pessoa. Se perdem elos de uma corrente. Às vezes, a corrente inteira se parte. E como se não bastasse, a própria casa dele, aquela que tinha resistido, ficou severamente danificada. Então a família que sobreviveu, a esposa e os outros filhos, ficou desabrigada. Ele perdeu o passado e presente dele em questão de minutos. O que é fundamental a gente entender é como a história dele, por mais única e terrível que seja, serve como um microcosmo do desastre. As fontes citam mais de 44 mil mortos só na Turquia. Milhares de prédios que viraram pó. É um número que a gente não consegue nem imaginar. E no meio desse sofrimento todo, os artigos também trazem outras histórias que reforçam esse mesmo tema. Os laços familiares como a coisa mais forte que existe, mesmo diante da destruição. Sim, eu li sobre algumas delas. Histórias que são, ao mesmo tempo, de uma tristeza profunda e de uma esperança quase inacreditável. Pois é.
Tem a história do bebê recém-nascido, uma menina chamada Aya, que foi encontrada viva sobre os escombros, ainda ligada à mãe pelo cordão umbilical. Meu Deus. A mãe deu à luz enquanto estava hospedada e morreu logo depois. O pai e os irmãos também morreram. A bebê foi a única sobrevivente da família inteira. Ela nasceu do desastre. É uma história de vida e perda absolutas no mesmo instante. Exato. E tem outra imagem forte também, a de um policial que depois que a filha é resgatada, ele a abraça. E a expressão no rosto dele é de um alívio que a gente quase consegue sentir. É o oposto da foto do Mesut. Sim, uma mostra a dor da perda definitiva, a outra mostra a alegria desesperada de quem quase perdeu. Mas as duas falam da mesma coisa, né? Exatamente. No fim, o que resta em meio ao caos são essas conexões humanas. O amor de um pai por uma filha, o instinto de uma mãe para salvar seu bebê. O desastre destrói concreto, mas parece que ele revela, de uma forma muito crua, a força desses laços. A história de Mesut e Irmak é a mais trágica delas. Sem dúvida. Mas ela pertence a essa mesma família de histórias sobre amor em tempos de ruína. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para o Mesut Hanser, a decisão de pedir aquela foto acabou mudando a vida dele de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. A imagem viralizou? Viralizou e provocou uma onda de simpatia e apoio no mundo inteiro. A dor dele se tornou visível para milhões. E essa visibilidade teve consequências práticas e imediatas. Sim, um empresário turco muito comovido com a história entrou em contato. Ele ofereceu ao Mesut um emprego como administrativo num canal de TV e, mais importante, deu um apartamento totalmente mobiliado para a família em Ankara, a capital da Turquia. Nossa! A ideia era tirá-los do epicentro do trauma, dar a eles uma chance de recomeçar. O que é um gesto de uma generosidade incrível, mas também nos faz pensar sobre a natureza quase aleatória da ajuda nesses momentos, não é? A atenção da mídia pode ser uma espécie de loteria. É um bom ponto. A história dele foi contada e ele recebeu ajuda. Mas e as milhares de outras famílias que viveram perdas tão terríveis quanto, mas no completo anonimato? É uma reflexão importante. Ele se tornou o rosto do luto de uma nação inteira. E junto com a ajuda, com certeza vem um fardo. Mas, para a família, essa ajuda foi um recomeço. E como eles estão hoje? O simbolismo em torno da história deles continuou. Um artista pintou um quadro da Irmak como um anjo com asas ao lado do pai. E ele deu o quadro de presente para a família. Hoje, essa pintura decora a sala de estar da nova casa deles. Que imagem poderosa! É a transformação da dor em memória, em arte. O quadro não apaga a perda, claro, mas ele ressignifica. Com certeza. Ele coloca a Irmak num lugar de paz, de proteção. E mostra que, mesmo na ausência, a conexão entre pai e filha continua ali, central na vida daquela família. A foto em preto e branco do desastre deu lugar a uma pintura colorida de amor eterno. E assim, nossa análise nos levou de uma única foto, estática e silenciosa, para a história cheia de camadas de um pai e uma filha. Usamos essa relação tão íntima como uma lente para tentar enxergar, um pouco que seja, a escala avassaladora do sofrimento humano naquele desastre. Uma única história que ilumina a experiência de milhões. Exato. TV Hopeful, aprenda ouvindo. Museu Hopeful de História dos Desastres é um espaço dedicado à memória, à reflexão crítica e à educação sobre os desastres que marcaram a história da humanidade. Reunindo narrativas históricas, registros científicos, obras de arte e testemunhos sociais, o museu conecta passado e presente para compreender riscos, vulnerabilidades e processos de recuperação. Mais do que recordar desastres, o Museu Hopeful propõe aprender com elas, transformando memória em prevenção.